Salve, salve você que nos escuta, começando mais uma edição do podcast Camaradas Futebol Clube, edição número 16 mais um, porque o resultado dessa soma aí é o número da besta, então eu me abstenho de falar, nós aqui decidimos não usar esse número, né? Se bem que agora não é mais, né, o número, ainda já não usa mais o número 17, mas mesmo assim ficou marcado lá em 2018, né? Então, edição 16 mais um, eu sou o Matheus Guedes, agradeço aí a você que está nos ouvindo, muito bom sempre estar na sua companhia e estar na companhia dos meus camaradas também, camarada Júnior, salve Júnior. Salve André, salve Matheus, nosso querido âncora, estamos aí para mais uma empreitada, hoje sem nosso camarada Felipe. Hoje sim, vai fique Júnior, bem. te cortar. Hoje esse é o nosso camarada Felipe, né? Tá com alguns probleminhas aí, hoje não pôde participar, mas com o nosso camarada André, né? Que faltou nas duas últimas, agora tá presente aí. Salve, André. Salve, rapaziada. Boa noite a todos. Tô de volta. É como sempre aí, né? A gente começa o podcast desejando nossos sentimentos a todo mundo que perdeu familiares, perdeu amigos, perdeu entes queridos aí durante essa pandemia. Agora mais do que nunca, né? Dá para falar, dá para cravar com certeza agora que não é só a ação do vírus, né? Tem toda uma ação criminosa do governo federal por trás, a corrupção, a omissão, tudo de ruim que poderia acontecer, esses caras fizeram, né? Atuaram a favor do vírus, tá cada vez mais claro aí nessa CPI. Então, a gente deseja aí todo mundo que perdeu os entes queridos, né? Muita força, se cuidem, que possamos seguir em frente. Pedimos também vacina a todos, impeachment e cadeia, né? Que os criminosos paguem pelas suas omissões e seus interesses financeiros aí que passaram em cima da saúde da população. Também queria começar, antes de começar o podcast, a gente vai falar bastante de euro hoje, mas queria ressaltar aí, a gente está gravando hoje no dia 30 de junho de 2021, né? É o último dia da primeira metade do ano de 2021. Hoje é dia 30, tá um frio do caramba aqui em São Paulo, 8 graus, né? A gente tá gravando agora à noite. E na segunda-feira, no dia 28 de junho, a gente teve aí o dia do orgulho LGBTQIA+. E como a gente não fala só de bola, né? Fala além do que envolve o campo, sempre ressaltar, né, a importância desse dia, que todos os que... A gente fala muito de futebol, o podcast é voltado para o futebol e sabe que o futebol é um meio muito tóxico para essas pessoas que se enquadram nessa sigla, né? Eles não são muito bem aceitos. Então a gente é a favor da mudança aí no futebol para que as pessoas comecem a se sentir parte também do ambiente, que o futebol é para todos, né? E queria ressaltar aí as ações de alguns clubes de futebol do Brasil, né? Acho que da Série A só dois não tinham feito postagens nas redes sociais, né? Lembrando desse dia, acho que só o Ceará, se eu não me engano, e o Atlético Paranaense, né? Que isso aí já é uma coisa que não surpreende, a gente sabe como o Atlético Paranaense é alinhado com o governo federal. Mas além de tudo, né, a gente fala assim dos times que fizeram postagens nas redes sociais, é importante, né, já é um posicionamento, mas a gente vê que ele por si só não basta. Por exemplo, tem time que faz meio que por obrigação, não sei se vocês chegaram a ver a publicação de São Paulo, não tinha nem as cores do arco-íris, né, o básico eles não colocaram, parece que fizeram meio por mero protocolo. Teve a CBF também, né, que colocou lá o símbolo da CBF numa bandeira do arco-íris, mas a gente tá vendo aí que na Copa América a seleção brasileira é a única que não usa camisa 24, né? Então, mostra aí a hipocrisia da entidade. Mas eu quero destacar três clubes aqui. O Flamengo, né, que saiu só dessa postagem em rede social, usou ali na camisa no jogo contra o Juventude no domingo. Partes dos números dos jogadores tinham as cores do arco-íris. O Fluminense, que já colocou o número todo, né, já nas cores do arco-íris, mas principalmente o Clube de Regatas Vasco da Gama, porque o Vasco, assim, para mim, futebol, o time de futebol, as cores deles são a identidade, né? A gente tem algumas coisas, características que marcam o clube, só de você olhar você já sabe de quem é. E o Vasco tem aquela faixa, né, na camisa, e a faixa que é o maior símbolo do Vasco foi totalmente tomada pelas cores do arco-íris, né, no último domingo. O Vasco fez um manifesto se colocando mesmo como um clube que vai defender essa bandeira. É um time que essa ação está alinhada com a história do Vasco, né? Um time que há quase um século atrás aí saiu na frente
na inserção dos negros no futebol, um time que contou com o apoio da sua torcida, aí, a construção popular, né, de São Januário, e agora o Vasco sai na vanguarda aí, na luta pelos direitos LGBTQIA+, no futebol. Então, parabéns para o Vasco, parabéns pro Cano, né? O Germán Cano, atacante do Vasco, que fez o gol, levantou a bandeira de escanteio, que estava com as cores do arco-íris. Eu acho que é o cara que ele teve o timing certo ali, ele soube que o que ele estava fazendo era história. E já está na história, né? Aquela imagem do Cano com a bandeira. Toda a minha admiração ao clube e ao jogador. Mas vamos falar de Euro. Começar aí pelos jogos das oitavas. Seguir a regra do chaveamento, tá? Queria começar com você, André. A gente teve aí um jogo que aconteceu na última segunda, que eu não sei se é o jogo mais impactante, não, mas é um dos jogos mais importantes que aconteceram nesses últimos anos em competições de seleções, que foi esse França 3, Suíça 3, definido aí nos pênaltis. A Suíça, grande zebra, eliminando a atual campeã do mundo, a grande favorita pelo título da Eurocopa. Queria saber de você aí, o que você achou desse jogo. Fala, Matheus. Fala, Júnior. Pessoal que nos escuta. Antes de mais nada, eu queria comentar sobre o que você estava falando antes, né? Sobre essa questão da representatividade do futebol, né? Vejo muita gente, principalmente em redes sociais, falando, né, que não deve se misturar política com futebol, representatividade com futebol, certas questões, né, com futebol, mas é extremamente importante esse tipo de ação, né, sendo feita pelos clubes, né, sendo puxada pelos clubes, porque coloca em debate, né, coloca em visibilidade sistemas que são extremamente importantes na nossa sociedade. Então, não é questão de que não se deve misturar, não tem nada a ver com isso. No caso, deve se misturar sim, porque uma coisa não está separada da outra. Até porque a gente já viu, né, ao longo da história muitos jogadores que se enquadram, né, nessa causa, que se colocam, né, como jogadores, né, que são realmente assumidos, né, são homossexuais ou qualquer coisa, qualquer outra coisa que seja, né, mas o futebol não está alheio a isso, né, e essas pessoas que precisam dessa representatividade, elas estão em todas as esferas da sociedade, né, então esse debate, né, essas ações são extremamente importantes, não existe isso de separar, né, futebol de político, futebol de qualquer outra coisa. Então, André, só só fazer esse antes de comentário, né, você, de como é importante esse tipo de ação, né, independente de qualquer coisa. só Pode falar. completando o seu comentário, né? Eu vi muita gente na rede social falando que o Vasco tinha que se preocupar com os problemas do Vasco, né, problema financeiro, voltar para a Série A, para aí depois ele poder se preocupar com esses temas, né? Como se o time tivesse que estar bem para poder se preocupar com causas Sim, humanitárias, sim, né? ainda tem isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. E aí, partindo disso, né, sobre a Euro, né, que você me perguntou da França, antes de começar a falar sobre isso, queria falar que, pelo que eu tenho visto, né, num panorama geral, não só da Eurocopa, parece que as seleções caíram, né, de nível, estão sendo meio que niveladas por baixo, né? Então a gente está vendo alguns jogos aí sendo, por exemplo, muitos gols, né, uns jogos até bem interessantes, né? Mas não pelo alto nível das seleções, eu acho que pelo contrário, porque caiu um pouco o nível. E a gente até entende por quê também, né? Até porque os melhores técnicos não estão nas seleções, né? Como até a gente está comentando no grupo esses dias. E a explicação para isso é que onde está o dinheiro é nos clubes, né? Nos clubes que está o dinheiro. E infelizmente a gente já vive num período histórico em que o dinheiro comanda tudo, né? E o futebol, né, logicamente, mais do que nunca, cada vez mais, é comandado pelo dinheiro. Então, eu acho que o nível das seleções, acho não, né? De certeza que não é dos melhores, né? Dos que a gente já teve, obviamente. E aí, por isso, a gente vê alguns jogos assim que a gente não espera, né? Resultados que a gente não espera. O que, de certa forma, é interessante também, né? Porque deixa tudo mais em aberto. Por exemplo, eu pensava que a França era total favorita, né, para essa Euro e foi eliminada. Num jogo muito interessante, né? Um dos melhores jogos dessa Euro. E, inclusive, para a Copa do Mundo, né? Para a próxima Copa do Mundo, acho que está totalmente em aberto. Acho que nem dá para muito cravar favorito, porque se você pegar a América do Sul, a gente pode até falar que o Brasil se destaca, né, no cenário atual, mas tudo pode acontecer. Não é uma seleção brasileira das melhores, né, longe disso. Inclusive, eu acho que é até uma das piores da história. Né? Não querendo entrar nesse assunto, mas é uma seleção que não me agrada, não me enche nem um pouco os olhos, parece mais um catado, né?
E as outras seleções também não estão na sua melhor forma, né? E na Europa também, né? Parece que está tudo em aberto, né? A França, que eu achava que era a favorita, foi eliminada pela Suíça, né? Num grande jogo. A Suíça saiu na frente, né? A virada veio, né? Pela França, virada até avassaladora, né? E os caras conseguiram ainda levar para a prorrogação, né? Então, assim, um jogo assim inacreditável, né? Assim, até certo ponto. E, inclusive, queria até comentar uma coisa, né? Que esse jogo, junto com o jogo da Espanha, foram os jogos mais interessantes, né? E eu acho que é isso que o apaixonado pelo futebol gosta de ver, né? Jogos como esses, em que a qualquer momento pode sair gol de ambas as equipes, né? Como até ocorreu naquele histórico Flamengo, né? E Santos, e muitos outros jogos, né? Então, é isso que a gente quer ver. Jogo totalmente em aberto, as duas equipes atacando, as duas equipes com chance de fazer gol, muitos gols, né? Que é o que todo amante do futebol espera. Então, foram dois jogos interessantíssimos, né? E eu não esperava que a França fosse ser eliminada, né? Eu até cheguei a comentar com vocês antes que seria talvez 4-1, né? Como estava se apresentando aquele jogo, mas a Suíça foi lá e mostrou sua força, né? Mostrou que tem chance, né? E eliminou uma das seleções mais fortes. Então foi um jogo muito interessante e eu acho que está mais em aberto do que eu pensava, né? Não só a Euro, mas a Copa do Mundo também. Então, sobre esse jogo, eu acho que assim, foi uma surpresa, né? Foi um grande jogo, foi um jogo assim memorável, né? Como você também tinha comentado. Um jogo histórico. Assim, que eu acho é que parece que a França, ela não... Desde 2018, ela nunca jogou com o pé no acelerador, assim, né? A gente sabe que é uma seleção que tem muito talento, mas é uma seleção que faz jogos, vamos dizer assim, burocráticos, né? Ganha os jogos, ganha quando tem que ganhar, parece que ganha quando quer ganhar. E, assim, que eu me lembre, considerando essa Euro, que é a última Copa do Mundo, jogos, assim, que você vê a França pisando firme, foi contra a Argentina, aquele 4-3, a final contra a Croácia, e um pedaço desse jogo contra a Suíça, porque, assim, a França tomou um gol muito cedo, e daí o primeiro tempo não aconteceu muita coisa, né? A França não conseguiu ameaçar muito a Suíça. No começo do segundo tempo sai um pênalti para a Suíça, e ali, pô, parece que agora acho que a zebra vai cavalgar forte aqui, né? Porque a Suíça abrindo 2-0 na França fica muito difícil. E quando a Suíça perde aquele pênalti, aí dá um estalo na França, e eu acho que foram os, sei lá, 25 minutos mais mágicos de futebol que eu acompanhei nessa pandemia, provavelmente. A França faz três gols maravilhosos, 2 gols do Benzema e um golaço do Pogba. E aí parece que eles entraram naquele modo assim, a gente ganha quando quer, né? E a Suíça ainda, com pouco tempo, conseguiu ali empatar, resistiu à prorrogação e levou nos pênaltis, né? A França teve jogadores entregando abaixo do que a gente sabe que eles entregam, o Griezmann, o Kanté, principalmente o Mbappé, que foi muito criticado. Os jogadores entregando a mais, né? A Eurocopa que o Pogba vinha fazendo, sensacional. Ele tem cada lance ali plástico, né? Cada lançamento que ele dá putz, a gente vê o quanto é desperdício desse cara estando no Manchester United jogando abaixo do que ele pode, como é bom ver o Pogba em alta, né? Mas é isso, parece que rolou um. Estão falando que é salto alto, eu não sei se é salto alto, parece que a França tem mesmo esse pensamento de que a gente pode ganhar quando bem entender. Só que dessa vez não deu certo, né? E a queda foi de muito alto. Então vamos ver o que acontece aí no futuro da França. E parabéns para a Suíça, né? Um jogaço. A Suíça que não ganhava um jogo eliminatório em grandes competições há vários anos. Acho que foi lá nas primeiras Copas, a última vitória da Suíça, o jogo eliminatório. Consegue eliminar a França. E agora, com a eliminação da França, para mim, ficou tudo aberto. Talvez a Suíça consiga chegar longe, vamos ver o que acontece, né? Agora pega a Espanha, mas para mim essa Euro tá muito aberta. E aí, André, também já aproveitando o gancho que você falou da Espanha, um jogo movimentado, né? Um time que não passa confiança nenhuma, tomou um gol ali bem bizarro, um gol contra. Parecia que a Espanha ia se enrolar, mas aí conseguiu jogar pra caramba, fazer 3 gols na Croácia, mas aí o mesmo roteiro do jogo da Espanha, da França. Parecia que já estava ganho, quando vai ver a Croácia vai lá, consegue empatar, leva para prorrogação, perde um gol no começo da prorrogação e ali a Espanha consegue retomar o controle. 2 lances ali de muita habilidade do Dani Olmo,
Ele cria as jogadas, a Espanha faz 2 gols na prorrogação, e agora vem forte aí nessas quartas de final, né? O que você acha? Sim, sim, um jogo também muito interessante, né? Que começou com aquela falha bizarra, né? Um recuo de bola do meio de campo, né? O goleiro aceitou, o goleiro espanhol aceitou. E é um jogo muito interessante, né? Que a Croácia começou na frente, a Espanha virou, né? A Croácia conseguiu empatar e aí por um detalhe acabou sendo eliminado, né? Como você falou, por um time que não encanta, né? Que não, como é que eu vou dizer, também não é o suprassumo, né, do futebol hoje em dia, que é esse time da Espanha, mas que acabou sendo vitorioso, né? Por um detalhe ali, mas foi um jogaço também, né? Com quase 2 viradas, né? Quase que a Croácia ainda conseguiu virar o jogo de novo. Então, acho até que foram os 2 jogos mais interessantes, né, dessa Euro. E a Espanha pode surpreender também, pode chegar à final, né? Não é o melhor time, assim, que a gente possa dizer atual, né, da Europa, mas, como a gente estava falando, né, tá tudo em aberto, então tudo pode acontecer, né? Então, é perfeitamente possível que chegue a uma final, ou que até mesmo a Suíça chegue a uma final. Eu acho que tá tudo em aberto. Bélgica, né? Bélgica também tá bem forte. Então, fica tudo em aberto. Não dá pra gente. Quem poderia imaginar, né, esses placares, né, desses jogos da França e da Espanha, por exemplo? Quem poderia cravar alguma coisa nesses jogos, que seriam jogos desse porte? Então, acho que até é falta de humildade, né? Talvez, assim, querer falar muito sobre isso, querer discutir, querer prever, né? Porque é melhor a gente assistir, né? É melhor a gente assistir e curtir, né, o futebol do que ficar tentando prever, que às vezes não acontece nada do que a gente imaginava. E é essa que é a graça do futebol, né? A imprevisibilidade, né? Ser imprevisível. Quase que eu falei aqui errado. Mas é, é isso que é a graça do futebol, né? Que você, pô, essa equipe é a favorita e tal, e aí, do nada ele é eliminada por uma equipe considerada muito inferior, né? Muito. Você pensa que não vai, que aquilo não pode acontecer e acontece num jogo histórico. Pô, e, cara, só quem gosta de futebol mesmo pra entender. E é isso, cara. Futebol é incrível. É só destacar, aí a gente falou bastante da Espanha, mas é só destacar a Croácia, né, que é um time que chegou ali na final da última Copa, um time que teve a sorte de pegar um chaveamento ali que foi favorável a ela, né? O caminho até a final não foi dos mais difíceis, mas é um time que piorou, né, da final até agora, da final da Copa do Mundo até hoje. O time da Croácia piorou, envelheceu, não teve renovação, mas se mostrou ainda muito duro, né, principalmente nesse mata-mata. Já 3-1 para a Espanha, parecia que já tinha sido liquidado, e a Croácia conseguiu mostrar ali que eles ainda podem ser competitivos. Foi até que honrosa a participação da Croácia. Passando de chave, eu quero falar um pouco sobre Bélgica e Portugal, que foi um jogo que, para mim, seria um dos que teriam mais apelo nessas oitavas. Colocavam 2 times aí, para mim, 2 favoritos para duelar já numa fase muito cedo ainda da Eurocopa. E foi um jogo, para mim, muito abaixo da expectativa. Mas é um jogo que parece que seguiu um roteiro meio que igual que foi Bélgica e Brasil, onde, quer dizer, meio igual não, foi um pouco diferente, vai. Porque, assim, contra o Brasil, a Bélgica conseguiu jogar, conseguiu amassar o Brasil, abriu 2-0, só que aí no segundo tempo ela toma um amasso do Brasil monumental. E aí o Brasil só consegue descontar, né, fazer um gol só, acabou não conseguindo buscar o resultado. Courtois se sobressaiu nesse jogo, mas teve um roteiro quase igual esse jogo contra Portugal, com a diferença que a Bélgica não amassou Portugal. A Bélgica simplesmente não conseguiu jogar, foi um jogo travado, e o único chute a gol da Bélgica foi gol. Depois disso, a Bélgica nem conseguiu atacar Portugal, também não foi aquela pressão de Portugal, teve algumas chances, mas não foi o suficiente, né, para conseguir empatar o jogo. E a Bélgica passa com um gosto amargo, vamos dizer assim, porque um time que se abdicou de jogar bola, né? Era para ter passado com mais méritos. E para Portugal fica esse gosto amargo também de que é uma seleção que tem um dos melhores jogadores do mundo, né? Um dos maiores da história, já no seu fim de carreira, que ainda contribui bastante para o time. Tem uma boa geração que pode colaborar com ele, mas não consegue praticar o jogo, né? Não consegue destravar. Então, vamos ver o que vai acontecer com esse Portugal daqui para frente, porque condição tem, né, de chegar longe.
mas talvez o Fernando Santos não seja o cara que vai levar esse time longe. E o outro jogo dessa chave, Itália 2, Áustria 1, jogo na prorrogação, era o teste de fogo para a Itália, né? Todo mundo, o grande público tem uma desconfiança com a Itália. A Itália ficou de fora da última Copa, mas a Itália vem numa sequência de mais de 30 jogos invicto. Mas tudo por eliminatória, né? A gente queria saber como que essa Itália ia se comportar. Passou bem pela fase de grupos, apesar do grupo não ser tão difícil. E agora, num jogo importante, a Itália amassou a Áustria, mas não conseguiu destravar o jogo nos 90 minutos, né? O resultado só saiu na prorrogação. E desse jogo nem tem muito o que dizer, só que, para quem é crítico do VAR, só para calar a boca dos críticos do VAR, né? Se não fosse o VAR, a Áustria tinha ganho no tempo normal, com um gol de Marko Arnautovic. Ele que no jogo contra a Macedônia do Norte fez um sinal supremacista, né? Então seria até um anticlímax total, um cara desse sair herói de um jogo tão grande como esse Itália e Áustria. Mas passado também de chave, agora eu quero ouvir você, Júnior, você tá quietinho aí. O que você tem para dizer para nós aí sobre esse Ucrânia 2, Suécia 1? Fala, rapaziada. Eu estou aqui, né, atentamente escutando vocês e antes de começar, né, minha contribuição aqui sobre os jogos, só queria pontuar uma opinião que eu tenho, né, sobre a atitude do Cano, que você bem comentou no início da nossa empreitada de hoje. Cara, eu coloco aquilo ali como uma das maiores atitudes dos últimos anos, cara, no que diz respeito a atos, né, de alguma luta social, né, que o futebol apresentou. Aí coloco junto aí com as lutas raciais, né? Mas o ato de pegar a bandeira de escanteio e levantar aquela foto, cara, tão emblemática, que eu acho que aquilo ali vai estampar diversas. é, Hoje a gente não tem mais revista, né? Mas diversas capas por aí Uma de imagem para redes sociais, posteridade, né? né, cara? Sim, sim, cara. Eu acho que aquilo ali vai transcender o tempo, né, cara? Quando a gente avançar mais no debate, a galera vai lembrar, pô, no ano de 2021, o Cano, o jogador do Vasco, fez isso e tudo mais. Pô, eles foram muito achincalhados, né? Eu tenho um amigão que é vascaíno, cara, muito doente também, né? Tipo, como, como eu sou pelo Flamengo, né? Você pelo Corinthians, o André e tal, pelo Flamengo também. Ele comentou sobre o Leandro Castan, que é um cara que hoje é capitão do Vasco. Ele, ele não curtiu, né, a atitude do clube e postou um texto muito ruim, né, carregado de homofobia também, né, aquela homofobia velada. Colocou um texto bíblico lá com esses dizeres do Velho Testamento, coisa que ninguém usa. Queria ver eles usando o Velho Testamento na vida deles, né? Estariam todos no inferno agora, nesse momento. O cara pega 2, 3 trechos do Velho Testamento que serve para ele e usa, né? Mas o Velho Testamento completo é impossível de ser praticado numa sociedade moderna. É isso que é foda, cara. De ter que ficar aturando aí dessa galera que nem a Bíblia que eles seguem, eles têm coragem de ler. Eles iam ter que sacrificar animal, né, para dar para Deus, né, como Um uma monte forma de. de gratidão ali, né? Para dizer o mínimo, né? Isso aí, para dizer o É. mínimo, né? Só vale o que convém, né? É, é tão bizarro que você não pode usar nem roupa de panos diferentes, barba, né? Um E monte é no Velho de. Testamento, se eu não me engano, que fala que você não pode marcar a pele, né? O Leandro Castanho é um cara que tem os braços fechados com tatuagem, É, então a contradição ela já tatuagem, vem daí, né? a questão da barba, então, muito louco, cara. O cara vai pegar os trechos que, pô, servem para eles, né? É muito triste, né? Mas o que vai ficar é o Cano e é esse tipo de atitude que a gente quer ver daqui para frente, né? Porque você vê que o cara estava pensando naquilo, eu preciso fazer um gol e ir lá, porque ele nem titubeou, assim, não foi algo que ele estava fazendo outra coisa, depois no final ele pegou, não, ele já saiu correndo para lá e pegou. Era tipo o Paulo Nunes, que levava as máscaras dentro da roupa para chegar na hora pegar e colocar. Assim, um cara premeditou, vou fazer o gol e vou levantar, sem saber que isso vai virar alguma coisa. Mas o cara levanta ali e era isso que ele queria fazer. Eu quero marcar um gol, eu quero levantar. Deve ter sido um estímulo a mais para ele naquele dia jogar e contribuir com um gol. Atitude foda, muito bom.
Fiquei bem contente, né? E sobre o jogo, cara, são duas equipes que estão ali, né, por conta dessas anomalias desses campeonatos que deveriam ser mais curtos, né? É, não deveriam, não tem futebol para estar nessa fase, mas ali chegaram, né? E aí tem que passar uma. No segundo tempo, era desesperador ficar assistindo um jogo que ninguém queria atacar. Se, se eles pudessem, eles ficavam tocando a bola no meio ali, como se, como se algum protesto fosse, né? Ó, ninguém ataca, ninguém faz nada. Era assustador, né? Tiveram algum outro lance assim de perigo, mas no geral, quando o jogo estava se aproximando para o final, parecia que ninguém queria marcar. E aí, quando sai o segundo gol da Ucrânia, tem a felicidade dos caras, né? Mas tem a cara dos suecos, de repente, ué, gente, eles quebraram o pacto de ninguém fazer o gol agora, de ir para a prorrogação, parecia que era muito isso. No primeiro tempo até que foi legal, né? Tem alguns jogadores interessantes ali, em separado, né? O Isaac, o Forsberg, gosto desses jogadores. E na Ucrânia é muito mais o conjunto, né? Tem o Zinchenko ali do Manchester City, que é o nome mais conhecido, e, e é o cara que faz o gol, né? Um belo lançamento, acho que, não lembro agora se foi do Yarmolenko, se vocês lembrarem aí, acho que foi Foi dele. dele, lançamento de Foi trivela do Yarmolenko. um cara, um bom jogador também, um lançamento muito bom. Mas, no geral, as duas seleções são ruins, né? Se tudo correr bem ali, a Inglaterra deu sorte, né? Com esse chaveamento, porque vai pegar uma seleção que não vai dar muito trabalho, a não ser que role alguma empolgação. Mas eu estava até achando que a Suécia ia passar, só que ali no jogo, né? Falta de empolgação nos dois times ali, era como se estivesse vendo um jogo ruim aqui da Copa América. Por mais que a gente veja que tem um padrão tático ali interessante, né? Mas o segundo tempo me decepcionou muito. A Suécia estava melhor no jogo, né? O Forsberg meteu 2 bolas na trave, ele que jogou muito essa Eurocopa, né? Dos 5 gols da Suécia, ele fez 4. É, fica, ficou até meio chato, né, a Ucrânia ter passado, porque a Suécia mereceu mais. A Suécia é um time competitivo, mas, assim, o estilo de jogo dela é feio. É chato de ver a Suécia jogar. Mas, assim, futebol se joga de várias maneiras, né? E eles acharam essa maneira de jogar e competir. E dá certo. Você vê que chegaram nas quartas de final da Copa do Mundo, chegaram nas oitavas agora, só caíram porque teve um jogador expulso, né? E aí tentou ali levar o jogo para acabar a prorrogação, levar o jogo para os pênaltis, só que no finalzinho tomou esse gol, esse achado da Ucrânia, né? Que jogou quase a prorrogação inteira sem com um jogador a mais e não conseguiu fazer nada. Mas passou para mim o pior time, né? Infelizmente, por mais que a Suécia não seja grandes coisas, mas até que ela consegue competir. E no outro jogo da chave, Inglaterra ganhou da Alemanha, né? Eu nem vou falar muito do jogo, Junior, eu queria ouvir mais de você do jogo, mas só uma impressão que eu tenho é que, assim, a Inglaterra, a gente sabe que a Inglaterra tem traumas, né? A Inglaterra só ganhou um campeonato só em 1966, só ganhou a Copa do Mundo, nunca mais ganhou nada. E alguns traumas da Inglaterra tem esse, né, que é ganhar um título. A Inglaterra precisa urgentemente ganhar um campeonato. Só que outro trauma era ganhar da Alemanha. Desde aquela final de 66, que foi contra a Alemanha, teve até aquele gol meio roubado ali, né, que a bola bateu fora e deram um gol para a Inglaterra na prorrogação. A Inglaterra enfrentou a Alemanha na Copa de 96, né, jogo eliminatório, na Eurocopa de 96 em casa, perdendo nos pênaltis na Copa de 90. Foi eliminado lá em 2010, né, com também um gol do Lampard que bate dentro e a bola e não dá um gol. E ali é uma compensação histórica pelo que aconteceu em 66, né? Mas a Inglaterra, para mim, é um time que está com um caminhão pesado nas costas, né? Tá puxando um caminhão. Só que ganhar da Inglaterra deixou esse caminhão, ganhar da Alemanha deixou esse caminhão um pouquinho mais leve. Queria saber o que você tem a nos dizer sobre isso. Eu também concordo que saiu um pouco, né, desse peso das costas, né, que a Inglaterra carrega, e a cada partida, né, que eles vão conseguindo, né, vencer,
chegando um pouco mais distante, parece que isso vai acontecendo. Na última Copa do Mundo foi bem parecido, né? Agora, mas eles pegaram a Croácia e não conseguiram dar conta. Agora vamos ver, né? Tudo indica que o lado da chave que eles estão é mais tranquilo para chegar na final. Mas, diferente do Casagrande, que rasgou seda para o treinador Southgate, eu não vejo por esse lado, não, né? Quando ele coloca o Grealish e o Casagrande fica todo deslumbrado, né? Ele está corrigindo um erro que ele faz na hora de escalar o time, né? Que ele escala errado o time todas as vezes, né? Como ele consegue não escalar o Jadon Sancho, eu não sei. O Grealish também, eu não sei como ele não escala. E aí, né, ele acaba depois consertando um erro que ele cometeu desde o início. O Sterling na seleção não adianta nem contestar, assim. Só quem contesta ele na seleção é quem não acompanha os jogos da Inglaterra. Esse ano não foi o ano dele dos melhores no Manchester City. Ele não fez a sua melhor temporada, né? Já teve temporadas muito melhores. Essa foi bem mediana. Mas na seleção o cara sempre resolveu, sempre resolveu. Ele resolve mais na seleção que o Kane. Então ele tem que estar ali mesmo, né? O Kane também você não tira de cara, tem que manter ele ali. Agora que é mata-mata, então não pode tirar. Na primeira fase dava até para fazer uns testes, mas agora você tem que deixar o cara ali, porque é matador, né, cara? O cara é matador e fora da área também sabe jogar com a bola. É muito interessante esse cara. E o jogo contra a Alemanha foi um jogo bem, bem franco, né? Eu gostei dos dois times, assim, né? Como jogando, mas a Alemanha pecou porque atualmente eles não têm jogadores de frente que decidam os jogos. O Miller, ele sempre faz muito gol nesse tipo de campeonato, mas a Alemanha sempre teve um número 9, né? Que fosse muito bom, muito interessante. Depois que o Klose parou, essa fonte está seca. O Werner, ele não é esse cara. Ele perdeu um gol de cara com o Pickford, que quando você perde esse tipo de gol, depois ele sempre faz falta, ainda mais em jogos gigantescos. Aí quando o Miller perdeu o segundo ali, já era, né? Parecia até que aí já era entregando os pontos. Aquele tipo de gol que ele perdeu ali não é possível, né? Eu estava reparando, até comentei, estava vendo o jogo com o meu sobrinho. O Miller, ele olha para o gol, vê onde o goleiro tá, e aí depois ele abaixa a cabeça, que é comum até no jogador fazer isso, para chutar a bola. Só que nessa que ele abaixou a cabeça, ele dá mais dois passos, a bola meio que chega muito mais para a diagonal. Então, eu não sei se era essa a intenção dele. Eu acho que ele queria chutar a bola antes do que ele conseguiu chutar. E aí, quando ele faz o chute, o ângulo que ele de repente tinha calculado ali, né? Perde e a bola sai, não pega nem na trave, não dá nem trabalho para o goleiro. Ele, se ele tivesse mantido a cabeça para o alto um pouco mais de tempo, talvez aquele gol tivesse entrado. E esse tipo de lance, quando você perde, já era. Dá empolgação para o outro time, a sua autoestima vai para a vala. E a Alemanha não aguentou, né? E para a Inglaterra, que sempre perde para a Alemanha em jogo decisivo, né? Foi muito bom ver isso acontecer, né? Ver uma vitória Ô, que me Júnior, só um comentário sobre esse lance do Miller, é que ele tava 1-0 na hora, né? E se sair aquele gol do Miller, provavelmente a seleção da Inglaterra, a gente tá falando todo esse histórico, né, que a seleção da Inglaterra tem aí de traumas contra a Alemanha, provavelmente o time da Inglaterra ia sucumbir ali, né? também acho que já era. Se aquele gol entra ali, pô, já ia vir todo o caminhãozão de desespero nas costas deles por conta de todas as vezes que eles foram eliminados pela Alemanha. E isso conta, cara. O próprio treinador estava na última eliminação, né? Perdendo pênalti, então aquilo ali, no mesmo estádio, né? Então aquilo ali ia chegar, os caras vinham ficar com aquilo na cabeça. Mas aí não, né? O futebol tem disso. E aí, para os ingleses, cara, ver a torcida ali explodindo na arquibancada foi até interessante, né, cara? E um fechamento de ciclo para o Joaquim Low,
nosso famoso Melequinha. Melequinha fechou um ciclo aí de 15 anos. Tem gente que gosta também, mas para mim é mais um treinador comum. Surfou na onda do Super Bayern de Munique, ganhou a Copa do Mundo, uma base muito interessante daquele time. E aí, quando você precisa de um treinador para armar um time que já não tem uma base dessa de um time avassalador, não conseguiu. E agora sim, acho que vai chegar um treinador muito bom, que é o Hans Flick, e vamos ver como é que vai ser a Alemanha agora para os próximos anos, né? Acredito que venham mais interessantes. Eu só queria comentar sobre o que você falou, né? O fim de ciclo do Joachim Löw. Eu concordo com você, é um treinador comum, achei nada demais. Só que não dá para negar também que ele tá na história, né? Ele é campeão mundial e ele é o cara que estava ali, ele ganhou o jogo, talvez o jogo mais impactante do século para mim, que é um 7-1, né? E não é toda vez que acontece um 7-1, uma seleção do tamanho do Brasil tomando um resultado desse em casa, para mim foi um dos jogos mais impactantes aí que aconteceram nesse século. Para fechar, Júnior, essa chave, tem também o jogo aí da Dinamarca. Não fechou já, na verdade, né? Para falar da outra chave, tô já me confundindo nos jogos. Para falar da outra chave, a gente tem a Holanda que decepcionou, né? A Holanda que pegou a República Tcheca. Para mim, a Holanda era bem favorita para ganhar esse jogo. Só que aí, na semana passada, eu tinha comentado com vocês, né, que a Holanda tinha sido um time que perdeu bastante, né? Ela tinha perdido o treinador, perdeu o principal jogador, que é o Van Dijk, tinha perdido o Van de Beek, eu esqueci o nome dele semana passada, mas era o Van de Beek, também não está jogando por lesão. E o resultado começa a degringolar a partir de um gol perdido, né? É um paralelo até meio idiota que eu estou fazendo, mas a Holanda perde um gol cara a cara com o goleiro, e o jogador tentou sair driblando, foi tentar driblar o goleiro, né? O goleiro acabou desarmando ele. E depois dali, na sequência, a Holanda perde o De Ligt, que ele é expulso de uma maneira meio infantil. E ele, para mim, quando naquele Ajax, que foi semifinalista de Champions, ele com 19 anos, para mim, era um cara assim que ia ser um dos grandes zagueiros aí, né, dos próximos anos. Mas parece que ele não está pronto ainda, né? Ele não estava pronto. Ele parecia ser já um zagueiro pronto no Ajax, mas parece que não. Ele comete bastante erro ainda, mas talvez porque ele é muito novo. E aí, depois que o De Ligt é expulso, a Holanda entra em parafuso e a República Tcheca consegue matar o jogo. Aproveita a chance, faz 2-0, está nas quartas de final. Já o outro jogo que a gente tem é Dinamarca. Eu já falei para vocês aqui, né, que eu estou torcendo para a Dinamarca. E foi a apresentação mais superior de um time contra o outro, né, nessas oitavas. A Dinamarca enfiou 4-0 no País de Gales. E com esse caminho aberto, quem sabe, né? Já não é mais tão delírio pensar que a Dinamarca pode ser campeã. Vai pegar agora a República Tcheca. Eu acho que tem grande chance de ser pelo menos semifinalista. Vamos ver, né? Pegou o País de Gales ali, que depende muito do Bale, mas já não é mais aquele Bale do Real Madrid, né? E ficou muito evidente isso nesse jogo. Eu acho que a gente está vendo aí também o final de carreira de um dos grandes jogadores aí dessa última década. Infelizmente o Bale vai parar e ele não vai parar de uma maneira muito... Não sei se ele vai parar, né? Mas o declínio dele acontece de uma maneira muito ruim para um cara que mostrou muito futebol aí durante a última década. Vamos agora com as quartas de finais formadas. Queria que vocês dessem a opinião de vocês aí sobre os confrontos, né? Começando aí por Espanha e Suíça. Vai aí, André. Então, Espanha e Suíça, né? O que eu queria falar sobre esse jogo é o seguinte: apesar da Suíça ter eliminado a França, isso é uma coisa que, inclusive, acontece muito no futebol, né? A Suíça eliminou a França, mas isso não significa que a Suíça é melhor que a França, né? Isso é muito corriqueiro, né? Da mesma forma que agora, recentemente, o Flamengo perdeu para o Juventude, né, na Caxias do Sul, não significa que o Juventude seja melhor que o Flamengo, mas naquele contexto, naquele jogo, o time foi superior. Então, assim, a Suíça eliminou a França, tudo bem, realmente um grande feito, né? Jogo de Mas não quer dizer mata-mata que... é isso, né, cara? Jogo de Isso aí, não mata-mata quer dizer tá que a propenso Suíça a seja melhor surpresas. que a França, né? Ou que por isso vai eliminar também a Espanha. E nessas quartas eu vou ficar mais com mais provável, né? Eu não vou esperar muito que vai acontecer grandes surpresas, não. Então, acho que a Espanha
vai passar, acho que vai ser um bom jogo, mas acho que a Espanha passa da Suíça. Com relação à Bélgica e Itália, acho que vai ser o melhor jogo, e acho que a Bélgica passa, mas vai ser o melhor jogo dessas quartas. Inglaterra e Ucrânia, eu acho que Inglaterra passa, é o mais fácil, né, de tentar cravar. Acho que Inglaterra passa, até porque tem uma safra muito boa, né? E falando nisso, acho que as melhores safras, né, em seleções hoje para mim são Inglaterra, Bélgica, França e Portugal, né? E Dinamarca e Tcheca, que eu acho que Dinamarca deve surpreender, né? Porque tem jogado aí bem, colocou 4-0 no País de Gales, né? Apesar de também não ser uma grande seleção. Mas acho que a Dinamarca tem chance de passar, mas vai ser um bom jogo também, um jogo em aberto. Então, acho que passa a Espanha, Bélgica, Inglaterra e Dinamarca, na minha opinião. Para mim, esses jogos das quartas tem um que eu destaco, né, que para mim pode até pintar o campeão, Bélgica e Itália. Os dois times que mais vejo com potencial para vencer, jogam melhor. Queria até que se pegassem em outra oportunidade, né? Não agora, mas não tem jeito. Estão ali do mesmo lado na chave. Estou bastante empolgado para esse jogo aí. Tem a Inglaterra, Ô, que eu acho Júnior, que também é um. só uma informação aí desse jogo. Parece que o De Bruyne e o Eden Hazard não vão jogar. Eles saíram machucados contra Portugal, os dois. Parece que eles não jogam contra a Itália. Cara, com essa informação aí as coisas já mudam, né? Mas é aquilo, né, cara? Beckenbauer jogando com a mão, com o braço enfaixado, né? Jogando Exato. ali. Você tem condição de entrar em campo, amigo. Você tem que entrar até com a perna. É, eu não sei nem se essa Bélgica vai ter outra chance de ganhar alguma coisa, né? Então, se for possível para os caras, né? Tomara que eles pensem aí. Agora, se for impossível, não entra, né? O Hazard está o ano inteiro vivendo com lesões, na temporada inteira. Então, talvez não consiga, né? O De Bruyne, então, no finalzinho aqui dessa temporada, também começou a apresentar algumas lesões, só que ele sempre tem tentado jogar pelo menos um pouco. Vamos ver aí, né? Se eles ficam ali realmente de fora, eu tentaria jogar, né? No máximo que eu pudesse tomar essa injeção ali, dependendo do que vai jogar com dor. E a Inglaterra, eu acho que também é a finalista do outro lado. Vamos ver, né? Tem a história da Dinamarca, que você gosta bastante, Matheus, e é uma história muito peculiar, né, cara? Superação, mas eu não sei se eles. Da República Tcheca, acho que dá até para passar, mas não sei se eles chegam na final. Eu gostaria de ver aí também, né, até onde eles vão conseguir chegar, porque apostei contra eles, contra a Gales, e mandei super mal, né? Então vamos ver aí. Já ando mais empolgado com o estilo de jogo deles. Vamos ver até onde eles podem chegar. A Espanha, para mim, não merece passar. O Luiz Henrique me decepcionou enormemente, assim, convocou mal, está apresentando um estilo de jogo muito ruim, insiste no Morata, né? E o Gerard Moreno está num momento muito melhor, quase não consegue jogar. E aí, por mais que o Morata faça um gol ou outro, né? É aquele tipo de jogo que talvez outro atacante também fizesse o gol, né? Então, acho que é melhor você colocar um cara que está numa fase melhor, que tem mais para apresentar, e ele tem essa dificuldade aí, né, de contribuir para uma melhora do time. Então vamos ver, né? Acho que aí se for para dar um palpite ou deixa para outro momento. Pela sua conta em risco, o André deu palpite. Eu não me arrisco dando palpite, não, porque você pode ser usado contra a gente depois. Eu vou passar, não vou dar um palpite, não. Vou deixar aí. Eu destaco favoritos, não, eu não cravo que vai passar. Acho que no máximo a Inglaterra aí é favoritaça. De resto, para mim, tá tudo muito em aberto. E é isso, para mim, eu já tinha comentado, né? Com a França fora, se abriu muito. Já não vejo mais uma seleção que vai ganhar essa Euro com o pé nas costas. Para mim, tem muita gente agora que tem condições de ganhar o título, né? Descartando aí talvez a Ucrânia, a República Tcheca e a Suíça, talvez. Mas de resto, para mim, se abriu muito e quem ganhar não vai ser surpreendente, não.
Mas é isso, camaradas. A gente falou agora sobre essas oitavas, né? Passamos a régua aí nas oitavas de final. As quartas de final já começa agora na sexta e no sábado. E a gente volta para comentar sobre isso, né? E para quem não está acompanhando, eu não estou acompanhando também, mas eu acabo me informando, tá? Então, só para falar que também já está nas oitavas de final, nas quartas de final da Copa América. E assim, né? A Conmebol fez um torneio com 20 jogos só para eliminar a Bolívia e a Venezuela, né? Era até quase surpreende um total de 0 pessoas nessa eliminação da Bolívia e da Venezuela na primeira fase. E também vai ser nas mesmas datas aí da Copa América. Na sexta-feira a gente tem Brasil e... Fugiu que o Brasil joga? Brasil e Chile, tem Paraguai e Peru. No sábado, Argentina e Equador, Venezuela e Colômbia. Não esperem, você que vai assistir a Eurocopa à tarde, não espere que o nível técnico vai ser igual, tá? É meio decepcionante assistir a Copa América depois de assistir a Eurocopa. Mas a Conmebol quis assim, né? Então, ela que arque aí com suas vergonhas. Então, é isso, meus camaradas. Agradeço a companhia de vocês aí. André, um abraço aí, até a próxima. Um abraço, mas antes de tudo, queria falar uma coisa para vocês. Então, Se vocês por soubessem o que favor. aconteceu, ficariam enojados. O governo federal tentando comprar vacina com propina de $1 por vacina. Eles são tão patriotas que até a propina tem que ser em dólar. Então fica Pois aí é, para vocês, né? E impeachment já. Acho que já passou de todos os limites já. possíveis. Impeachment já. Para finalizar aí, uma boa noite a todos. Era aquilo, né? O governo já não ajudou, né? Tipo, se ele não tivesse feito nada, só não ter feito nada, já seria ruim. Mas ele, além de não fazer nada, ele jogou contra, né? Quem estava tentando fazer alguma coisa. E agora está aparecendo casos e mais casos de corrupção aí, que custaram vidas de milhões e milhões de milhares e milhares de brasileiros. A gente espera que esse governo tenha o destino que ele merece, né? Cadeia, todo mundo que está aí na frente do governo tem que pagar por esses crimes e por essas vidas que foram perdidas, que davam para ter sido evitadas, né? Júnior, um abraço, até a próxima, camarada. Abraço, Matheus. Abraço, André. Dar um salve para o Felipe e acompanhar o coro aí. Dia 3, todo mundo nas ruas para expulsar esse genocida do posto que ele nunca deveria ter ocupado, esse desgoverno. Esse dia 3 nas ruas, também queria mandar meu abraço pro Felipe também, né, que não pôde estar. Já faz tempo que a gente não se reúne todo mundo, né, vamos ver se na próxima a gente consegue estar o quarteto completo aqui. E para você que nos ouviu até agora, valeu, agradeço a sua companhia e até a próxima, valeu!